O cânon da Bíblia, que hoje não dá para a gente falar com muita profundidade, mas quem definiu os livros que foram colocados na Bíblia foi a igreja. A gente sabe que no início da igreja nós tínhamos centenas de livros. Nós não tínhamos, lá no começo, apenas os livros que estão na Bíblia hoje. Havia muitos outros, principalmente no Novo Testamento, havia os escritos lá que nós chamamos hoje de apócrifos, ou seja, aqueles que foram colocados de fora da Bíblia, que não foram considerados canônicos, mas são livros que trazem alguma informação histórica importante, mas a igreja entendeu que eles eram livros muitas vezes escritos pelos gnósticos, que muitas vezes confundiam as comunidades. Às vezes eles escreviam um evangelho e colocavam lá, Evangelho de Pedro, mas na verdade não era de Pedro, coisa nenhuma, né? Era um evangelho escrito ali por algum gnóstico, ou alguém que estava querendo semear uma confusão. E nesses livros havia também muito exagero, muita fantasia. A igreja escutava, os bispos da igreja ouviam aquela leitura e falavam, opa, isso aqui não é inspirado não. Isso aí tem fantasia no meio, isso aí é um exagero. Então esses livros iam ficando de fora. Alguém poderia dizer, então quer dizer que a igreja está escondendo. Não, todos esses livros estão publicados. Então muita informação a gente recebeu desses livros que não entraram na Bíblia. Ficaram de fora porque a igreja entendeu que eles não eram inspirados. Eles não faziam parte da grande revelação. Mas são livros que têm algum valor histórico. Então a igreja definiu os 46 livros do Antigo Testamento e 27 livros do Novo Testamento. Nós sabemos que existe aí uma diferença entre a Bíblia católica e a Bíblia protestante, mas não dá para falar agora toda a história desta confusão, só a gente saber que a igreja definiu. Então, olha, esses livros aqui são inspirados. Então hoje nós temos aí cerca de 73 livros na Bíblia, tá bom? Na Bíblia inteira. Cada livro, como eu disse, escrito numa época, num tempo completamente diferente do outro, com uma mentalidade das pessoas completamente diferente, e a gente precisa entrar nessa história, senão a gente vai sair por aí falando e fazendo absurdos como a gente já viu. Quanta gente fala tanta besteira, né? Utilizando a Bíblia, tanta coisa sem sentido, mas eu peço que você procure ler as introduções da Bíblia para você entender melhor o que tudo isso significa. O Antigo Testamento, ele é considerado um livro inspirado e permanente. A primeira aliança não foi abolida, tá bom? Deus fez 2 alianças conosco. A primeira, depois veio a perfeita, mas a primeira não foi abolida. De tal forma que o Antigo Testamento e o Novo Testamento, eles estão completamente unidos. É uma verdade definitiva, que veio desde Adão e Eva até os apóstolos, depois o Apocalipse e até hoje, a igreja que levou esta revelação à frente. Nós temos que olhar sempre para os 2 testamentos unidos. A gente até entende que o Novo Testamento, ele explica o Antigo. E o Antigo Testamento, ele contém o Novo. Por exemplo, quando Deus mandou um maná para o povo lá no deserto, este maná, esse pão, já era uma prefiguração do pão vivo descido do céu, que é o próprio Jesus, do verdadeiro pão. Jesus falou, o Senhor mandou lá no deserto para vocês o pão, mas os pais de vocês comeram e morreram. Agora eu sou o verdadeiro pão descido do céu. Aquele que comer deste pão viverá eternamente. Então o maná era uma prefiguração. Portanto a gente vê uma unidade entre os 2 testamentos e não pode ser ignorado. O centro, o coração da Bíblia é o Novo Testamento. E o coração do coração da Bíblia são os evangelhos, porque ali está a vida de Jesus. Os evangelhos mostram a obra, a vida, os ensinamentos de Jesus. Depois, esse ensinamento que foi transmitido oralmente e por escrito. Então, nós temos nos evangelhos o coração do coração da Bíblia.